Rede Pernambuco de Rádios. Entrevista. É isso aí, estamos agora ao vivo aqui direto do Palácio do Campo das Princesas, como tínhamos anunciado na última semana, hoje recebendo aqui a governadora Raquel Lira para fazer essa entrevista ao vivo, agradecer ela a gentileza. A priori Dani tinha sugerido para ser à tarde, eu disse, ó Dani, o programa é de 11 ao meio-dia, vê se você consegue encaixar. Aí conversou com a governadora, ela deu o aval e abriu esse espaço aqui na agenda dela, concorrido, diante desse tumulto que está aqui com a LOA, mas ontem Álvaro pegou o telefone, ligou para a senhora governadora e parece que fumou o cachimbo da paz, resolveu a parada, não foi? Muito bom tê-la de volta aqui ao nosso programa. Bom dia, Alberes, a todos os ouvintes, do sistema de rádio. Quero agradecer pela oportunidade de a gente poder conversar, cumprimentar aqui Edmar, Jairo, que estão aqui junto com a gente nesse dia de hoje. Um dia de quinta-feira animado, que a gente começa aqui no Recife, segue para Caruaru, para Toritama, vamos encerrar lá no Festival do Jeans, na cidade de Toritama, com a alegria de poder ter, hoje pela manhã, na Assembleia Legislativa, ter votado definitivamente o projeto de lei orçamentária anual. A gente já estava entrando no 5º mês deste ano, infelizmente ainda sem a votação do projeto de lei que garante o regular funcionamento do Estado, que estava impactando em ações nossas para poder dar andamento a elas, para garantir os investimentos na saúde, as nomeações na segurança, a ampliação dos investimentos na educação. E tudo isso, hoje a gente contou com unanimidade, sempre falávamos sobre isso, que quando chega o projeto de lei no plenário, a gente consegue sempre a imensa maioria. Hoje foi por unanimidade. E quero agradecer muito a todos os deputados e deputadas, agradecer aos prefeitos e prefeitas de Pernambuco que estiveram na Assembleia Legislativa também pressionando pela votação da LOA, cumprimentar o presidente da MUP, Pedro Freitas, e todos aqueles também que sabem da importância do que a gente trabalhar em parceria, construindo pontes, diálogo, com transparência e trabalho sério, Agora vamos continuar agora ainda mais com o pé no acelerador para poder cuidar melhor do povo pernambucano sempre. Acho que agora a senhora vai conseguir dormir mais tranquila, Que estava lhe inquietando muito. Eu lhe encontrei algum tempo aí atrás, um mês atrás, lá em Brasília, no gabinete do senador Fernando Doeire, e eu percebi a senhora muito preocupada com essa situação. O prejuízo era muito grande mesmo, governadora? Tem muita coisa do governo travada, aguardando a liberação do orçamento para a gente poder dar seguimento a elas. Isso vai desde programa de contratação de estagiários até ações que o governo precisa da declaração orçamentária para poder soltar licitações, obras relevantes, obras em andamento de obras como Fábrica Tacaruna, Diário de Pernambuco, escolas técnicas, creches. A gente estava andando, não podíamos seguir sem que a gente pudesse ter aprovação orçamentária. Isso não atrasa a mim, eu dizia sempre, atrasa o povo de Pernambuco, que tem muita pressa. Porque vocês sabem que pegamos um governo com mato alto, onde a gente pegou uma desorganização, uma desestrutura nas mais diversas áreas. Então, cada dia que a gente perde de poder andar mais rápido, é um dia a menos que o povo de Pernambuco tem de acesso a serviços de mais qualidade, a obras andando, a escola de melhor qualidade, a saúde de mais qualidade. Então, quero aqui dizer que a gente não paralisou ações de governo, mas elas estão atrasadas, Temos atraso nessas obras e ações, mas vamos para frente, retomar aí o tempo perdido para a gente poder garantir que as entregas que a gente se comprometeu com o povo de Pernambuco possam ser atendidas pela população. E isso mostra também que não se trata de uma disputa partidária, que não é arenga política, que não se trata de uma questão de governo. Era de a gente poder ter um entendimento necessário para colocar no plenário em votação, E finalmente esse entendimento conseguiu ser feito ontem para que o projeto fosse votado e aprovado por unanimidade, Do jeito que o governo mandou. E como a senhora avalia vamos dizer assim, essa sinalização do presidente Álvaro Porto, ter ligado para a senhora, ter atendido a solicitação dos prefeitos e ter pautado, porque eu almocei com ele a semana passada, lá em Vertentes, na casa do prefeito Rael. Eu estava conversando com os deputados da oposição, a senhora não ia ter vida fácil e que estavam resolvidos que não iriam dar essa porcentagem aí de 20% que a senhora estava precisando. Ele recua e pouco tempo muda o entendimento. Como a senhora avalia essa posição e esse gesto, vamos assim dizer, essa sinalização do presidente Álvaro Porto? É um gesto importante, porque o entendimento foi feito com situação, oposição, e o orçamento,
ele vai para além de mim. Vocês sabem que eu sou procuradora do Estado concursada. Eu estou aqui há 22 anos. Trabalhei 4 anos como presidente da Comissão de Justiça. Trabalhei 4 anos na Procuradoria aqui do Palácio, fazendo os atos, acompanhando os projetos de lei. E sempre o orçamento de Pernambuco contou com a margem de... Para quem está nos ouvindo é muito difícil entender, mas a margem de movimentação do orçamento aprovado como um todo sempre foi de 20%. E sempre se permitiu que dentro de ações orçamentárias a gente pudesse fazer o movimento do que é o orçamento, que autoriza a execução da despesa dentro de cada uma das secretarias, internamente no governo. Do jeito que tinha sido aprovado, ele travava totalmente a capacidade que o Estado tinha de andar, tendo que encaminhar projetos de lei de minuto em minuto para a Assembleia Legislativa. Isso travaria a Assembleia e travaria o governo, como a gente passou aqui 4 meses com dificuldades. Mas a gente, hoje, tem uma vitória para Pernambuco, para o povo pernambucano, porque não se trata de situação, oposição, cor de bandeira partidária, presidente ou governadora. Se trata dos mais altos interesses do nosso povo, que quer que os serviços andem, que as ações cheguem. E foi para isso que eu fui eleita, né? Então agradeço aqui o gesto, tanto do presidente como da oposição na Assembleia, que demorou para votar. São 140 dias desde que a gente protocolou o projeto de lei, nunca se demorou tanto. A história de Pernambuco, estamos aqui para fazer o que o povo nos elegeu para fazer, que é trabalhar, trabalho sério. Vamos continuar com o pé no acelerador. Agora se cuidem aqui os secretários de Estado, nossos trabalhadores, porque vem muito mais do que a gente já estava fazendo até agora. Isso, Edmar tá aqui também, vai participar conosco. Branco de Seu Abdias está nos ouvindo na Rádio Filadélfia FM e ele está dizendo que quero parabenizar a governadora Raquel Lira pela sua admiração, pela sua gestão. Parabéns, governadora. Branco de Seu Abdias está nos ouvindo lá em Pão de Açúcar, inclusive. Branco, daqui a pouquinho à tarde a governadora tem uma agenda aí pelo Agreste e vai entregar mais um trecho lá da BR-104 ali naquele perímetro de Toritama. O Ederizé também está nos ouvindo lá na cidade de Timbaúba, na Mata Norte, através da Rádio Nova Timbaúba FM. Cumprimentar todos aí da Mata Norte do estado de Pernambuco, cumprimentar o nosso querido doutor Antônio Moraes, deputado estadual que representa essa região. Edmar Lira. Bom dia, governadora. Passados 3 anos e 4 meses, né? Estamos aí no 4º mês de 2026. Podemos dizer que o governo de Pernambuco vem passando por uma transformação na estrada, na saúde, na segurança pública, que tem reduzido mês após mês os índices de violência aqui no estado, e tantas outras ações que traduzem numa aprovação de mais de 60% em todos os institutos que foram aferidos, né? A senhora é muito bem avaliada. A governadora Raquel Lira, quando faz um balanço de todas as ações que foram feitas, qual é a marca que a senhora entende que a senhora está mostrando ao povo de Pernambuco? Penso que a nossa grande marca, Edmar, é entrega e trabalho sério. A gente pegou um estado desarrumado e todo mundo se lembra disso. Se eu falo com o Branco lá de Pão de Açúcar, ele sabe quantas vezes e por quanto tempo ele esperou que a obra da BR-104 pudesse ser completada. E o quanto é importante a gente garantir hoje a segurança que as pessoas que andam no polo de confecções do Agreste têm. Ali também está chegando água. Ali também tem creche e escola em construção. Foi inaugurada a cozinha comunitária. As estradas que a gente tem feito na região do Agreste, olhando aqui para o nosso Agreste, se for para o setentrional, olhando para Toritama, inauguramos na semana passada a PS-130 em Taquaritinga do Norte, a PS-145 a gente inaugurou com 1 ano e meio de governo no trecho que vai da 104 até Brejo da Madre de Deus, e agora já estamos praticamente com a via pronta para inaugurar de Brejo até Jataúba, depois e chegando até Santa Cruz do Capibaribe, a PS-160 em obras obras firmes, obras sendo bem feitas. Você cumprimentou aqui o companheiro de Timbaúba, nós estamos fazendo estrada, levando água, a creche está subindo, as obras estão acontecendo. As próximas etapas são fazer sinalização horizontal e mais segurança para a população. Nós pegamos as estradas de Pernambuco destruídas e o estado sem dinheiro. A gente foi fazer primeiro o dever de casa, arrumar as contas públicas, garantir que a gente pudesse pegar operações de crédito, empréstimos, aprová-los na Assembleia, aprovar no Senado, conseguir aprovar junto às instituições financeiras. Fomos retomar obras paralisadas.
Eram mais de 400 obras paralisadas em Pernambuco. E todo dia a gente está movimentando obra que ficou pelo meio do caminho lá atrás. E a gente só faz isso porque a gente contratou um time sério, competente. A gente trouxe as pessoas que já eram servidoras do estado de Pernambuco para construir os caminhos e soluções. A BR-104, por exemplo, foi fruto de um acordo. A gente teve lá 5 ordens de serviço dado naquela obra. Uma obra que devia ter sido entregue há pelo menos 10 anos atrás. E está sendo entregue hoje, finalmente. Com a presença, inclusive, do ministro dos Transportes, George Santoro, mas contamos ali atrás com o presidente Lula, com o ministro Rui Costa, com o ministro Renan, para encontrar o caminho para a gente destravar uma obra que não tinha fim, com problema no Tribunal de Contas, com processo administrativo dentro do DENIT. Devolvemos o dinheiro que o estado de Pernambuco precisava devolver da obra, 150 milhões de reais, e conseguimos colocar esse dinheiro dentro da obra, e a obra está entregue hoje. Ao lado dessa obra, quando a gente for lá, você vai ver em obras a Vila Canaã, entre Caruaru e Toritama. São mais de 100 milhões de reais de investimento que estão acontecendo lá, com pavimentação de rua, com obra de água, de tratamento de esgoto. Isso era uma região que não era enxergada. E só vai ter esgotamento sanitário porque tá chegando água na região. Então, o Festival do Jeans que acontece hoje, é claro que ele potencializa uma região onde ela conseguiu crescer, se desenvolver e ter praticamente pleno emprego sem ter o apoio do governo do estado. Hoje a gente chega com estrada, com água, com escola, com creche, com cozinha comunitária, com redivisão de recursos de ICMS, com aumento do valor do transporte escolar, distribuição de ônibus, contratação de profissionais de saúde, de educação, ampliação e mutirões de cirurgias e exames, onde a gente vai buscar as pessoas em casa através do Cuida PE, leva no hospital e devolve eles para a cidade de onde eles vêm. Tudo isso construído com uma parceria muito sólida com as lideranças políticas de Pernambuco, com os prefeitos e prefeitas do nosso estado. Até aqueles que são de oposição ao nosso, partidariamente, eles sabem que tem a presença firme do governo de Pernambuco, porque a gente, diferentemente do que era feito no passado, a gente não faz distinção de cor partidária para poder chegar com investimento. Não tem uma cidade de Pernambuco que não tenha recebido creche, ônibus, pelo menos 4 vezes o valor de assistência social, cozinha comunitária, ampliação nos nossos serviços de saúde. Então, com muita tranquilidade, o que a gente tem hoje, com 3 anos e 4 meses de governo, é um estado que saiu da paralisia de um apagão que sofreu, parecendo que não existia, e passa a ser um estado que resgatou a credibilidade dos políticos no governo, do governo federal no governo, dos deputados e deputadas no governo. E isso foi fruto de muito diálogo, mas também de um trabalho sério, de quem soube dar não no tempo certo. Vocês sabem de como a gente chegou no governo com expectativa muito alta. Em janeiro de 23, 80% da população acreditando no nosso governo como sendo capaz de liderar a transformação. Como a gente não tinha dinheiro, fomos dando não a muita coisa, prometeram muita coisa que não podia ser feito. Mas na hora de dizer o sim, demos o sim. E hoje o Pernambuco experimenta o sim nessas áreas todas. E estamos andando com o pé no acelerador. Entregamos 1.500 quilômetros de estrada, estamos fazendo mais 1.500. Lancei mais 2 bilhões em obras. Estamos lançando, posso dar um furo aqui inclusive? Dou ou não dou? Dou ou não dou? Todos. A pé que liga Passira a Gravatá, o edital está publicado amanhã no Diário Oficial do Estado. É mais uma rodovia sonhada de conexão da PE 95 até BR 232, fazendo um cinturão ali que junta com as PS que nós estamos fazendo de São Joaquim do Monte, de Bonito. Lançamos a PS 120 de Catende, Agrestina, Palmares. Então a gente conecta o Agreste, conecta as zonas da mata, conecta a região metropolitana. Isso gera desenvolvimento. Além de gerar emprego de carteira assinada na obra, traz mais desenvolvimento, mais segurança, permite as cidades poderem se desenvolver de maneira geral. Então Passira, Gravatá, Salgadinho, Cumaru, estão todo mundo em festa, porque é mais uma obra que chega para garantir que a gente possa gerar mais oportunidade de que as cidades possam prosperar, né? Essa obra é esperada há pelo menos 40, 50 anos, segundo o meu prefeito Silvestre Passira, segundo o prefeito Joselito, a nossa primeira dama lá, Viviane Facundes, que inclusive lhe ouvindo através da Rádio Gravatá FM, ela disse que a senhora convidou para ela lhe acompanhar nessa agenda em Caruaru e lá em Toritama hoje, né? Não tenha dúvida nenhuma, o padre Joselito, o nosso prefeito querido, a nossa primeira dama vão estar junto com a gente, como os prefeitos e prefeitas da região que são contemplados pelo importante, e vamos prestigiar lá Serginho Colim, um querido de todos, no Festival do Jeans. Mas
na inauguração da BR-104, parecia, eu fui para lá, quantas vezes você foi para lá para ordem de serviço de obra que não andava? Quantas vezes a gente viu aquele viaduto que ligava nada a lugar nenhum? E hoje é um complexo viário bonito, danado, com uma porta de entrada nova para Pão de Açúcar, para Toritama, para Taquaritinga, para Santa Cruz, conectando Caruaru e desenvolvendo a região como um todo. É isso que a gente quer para o nosso povo, poder ser feliz e prosperar no seu chão. E isso, a presença firme, a mão forte do governo de Pernambuco, podendo chegar junto de cada um desses municípios e com obras relevantes e estruturadoras, como é a adutora do Agreste, como são a adutora do Alto Capibaribe, a adutora de Serra Azul, que são obras que já estão chegando na vida da população e só tem avançado aí para frente. Em relação às creches, ontem eu entrevistei a prefeita Isalta aqui de Ibirajuba. Ela disse que amanhã a senhora vai inaugurar uma creche com ela às 10 horas da manhã lá na cidade de Ibirajuba. A senhora prometeu 250 creches. Estamos no 4º ano desse seu primeiro mandato. Até dezembro a senhora consegue entregar quantas creches? Eu vi que no início estava um pouco travado, tinha cautelado do Tribunal de Contas, afinou com o Tribunal de Contas. Essas empresas estão avançando com essas ações, com essas obras, conforme aí tudo que foi acordado com o governo. Como é que está essa situação? Obrigada pela oportunidade da gente poder falar sobre um tema tão importante para as nossas crianças, para as nossas famílias e para as mães pernambucanas. A gente criou o programa de creche pela primeira vez no estado de Pernambuco, o governo se preocupando e agindo, colocando dinheiro e obra para a gente poder cuidar de criança na ponta. Temos um desafio enorme, a gente tem um desafio da educação em Pernambuco. E quanto mais a gente coloca a criança mais cedo na escola, mais oportunidade ela tem de se desenvolver na vida adulta, na sua independência escolar. Isso não sou eu que digo, são todos os estudos no mundo que colocam que uma criança que chega na escola 6 meses, 1 ano de vida, é muito diferente daquela que consegue chegar só com 7 anos. E Pernambuco tinha a pior cobertura de creches do Nordeste brasileiro. De cada 100 crianças de 0 a 3 anos, só 18 delas estavam na creche. E como que a gente supera isso? Adianta cobrar só do prefeito? Uma creche custa 6 milhões de reais para botar 350 meninos. Não adianta cobrar só dele. O governo federal tem um programa de creche, mas ele também não é rápido. Eu sei, porque quando eu fui prefeita de Caruaru, eu entreguei mais de 20 creches. Abri milhares de vagas. Mas eu para conseguir retomar obras ou construir obras que estavam prometidas, repare, eu fui prefeita em 17 a 22. E as creches estavam prometidas com o empenho do governo federal desde 2010. Conseguir tirá-la do papel e botar a obra não é fácil, a medição é difícil. Então a gente criou uma estratégia aqui no governo de Pernambuco de construção de 250 creches para dar 60 mil vagas. 60 mil vagas para crianças em creche e na pré-escola. E eu disse aos municípios, me dê o terreno ou me indique o melhor terreno que eu desaproprie e construa a creche. Vamos construir um modelo para isso que não existia. Construir 250 prédios, cada um de 6 milhões de reais, não é um negócio simples. Nem as empresas estavam preparadas para isso. Distribuímos em lotes, passamos muito tempo construindo isso com o Tribunal de Contas do Estado para sair um modelo que o TCE aprovasse. E a gente hoje tem dezenas dessas creches em construção. Em Ibirajuba, a creche está pronta, a gente já entregou em Caruaru, entregamos em Igaraçu, e a gente, em Itamaracá, foi a primeira. Estamos com diversas delas em obras. Temos desafios enormes. As empresas conseguirem dar conta de pegar 5, 6, 10 obras dessa para construir. O desafio de ter mão de obra, porque está faltando pedreiro em alguns lugares, pedreiro, marceneiro. A gente está formando muitas vezes esses pedreiros para poder entrar na obra. Eu estou privilegiando a contratação de mão de obra local, pedindo sempre para que o construtor pegue, se é em Vicência a creche, mão de obra de Vicência. Se a creche é lá em Itacuruba, bota mão de obra de Itacuruba. Nós não vamos... isso faz com que gire a economia com as obras daqui. Porque 6 milhões gerando na economia, movimenta o comércio e a gente consegue girar a roda do bem. E eu disse ao prefeito, eu vou mobiliar a creche e pagar o funcionamento dela por 1 ano. Os prefeitos não queriam creche, não. Eu tive que convencê-los também muitas vezes, porque creche custa caro. E o dinheiro só vem depois de 1 ano do governo federal. A gente encontrou um caminho que é dar ao prefeito dinheiro até que ele consiga receber o do governo federal, porque tem que entrar no censo escolar. Eu fui prefeito de 6 desafios e por isso que a gente foi sanando esses desafios. Então, nós vamos trabalhar todo dia para que o mais rápido possível a gente possa entregar licenciamento de obra em prefeitura, às vezes licenciamento ambiental, né? Às vezes tem um problema só para estar conseguindo passo a passo destravar cada uma dessas obras. A gente não cuida só de uma obra de creche no município, cuidamos de 250 delas.
e grande parte delas já em andamento. E a gente também construiu a obra. E isso está acontecendo em diversos municípios pernambucanos. Travou aqui a obra com a empresa, eu distrato com a empresa e entrego para o município licitar a obra. Mas ele também tem que licitar, passar por um processo licitatório e garantir a obra sendo executada. Mas o nosso compromisso é que a gente tenha o dinheiro garantido para fazer as 250 e para manter essas 250, porque é prioridade para o governo de Pernambuco. E tem muita gente que está cobrando da gente, mas nunca movimentou um passo em direção a garantir creche sendo construída nos municípios. Então, tem gente botando gosto ruim. Para isso eu convido e convoco, coloque emenda parlamentar, quem tem mandato, ajuda a gente a fazer, encontra os caminhos para que a gente possa entregar, mas eu não descanso enquanto todas essas vagas de creche não tiverem entregues. E olhe que essas 250 ainda não são suficientes para atender toda a necessidade que Pernambuco tem. Vamos continuar trabalhando para poder garantir que novos investimentos possam acontecer nessa área, contando inclusive com a parceria já existente do governo federal, onde eu estou inclusive em creches dessa, colocando dinheiro para equipar e para manter o funcionamento do Estado. É isso aí, cumprimentar o nosso querido Betson, todos aí do sistema Betson FM, aos amigos aí da Rádio Verdejante FM, também da Timorante FM lá da cidade de Exu e da Rádio Orocó da cidade de Orocó. Jairo Gomes aqui vai fazer também a sua pergunta aqui, a governadora Raquel Lira Jean-Pierre. Governadora, a gente agradece essa entrevista que a senhora está dando à Rede Pernambuco de Rádios, e eu queria saber hoje o que é mais difícil. Eu vi que a senhora falou em articulação, hoje nós vimos uma foto muito interessante aqui no Palácio. Hoje é mais difícil vencer a oposição ou administrar essas questões da sua base. Como é que a senhora está lidando com isso? Política é uma arte de convivência, de diálogo, de construção de consensos. Eu nunca pretendi ser unanimidade, mas eu fui eleita para governar Pernambuco e não abro mão disso de jeito nenhum. E governar seguindo os meus valores e propósitos, disso eu não abro mão. De cumprir aquilo que eu me comprometi com o povo pernambucano, de tirar o Estado da paralisia que estava, com desemprego, sem esperança, sem expectativa, sem enxergar o futuro. Hoje, passados 3 anos e 4 meses do nosso governo, Pernambuco já respira novos ares. Geramos mais emprego de carteira assinada nos últimos 3 anos do que nos últimos 12 em Pernambuco. A gente já avançou em todas as áreas de Pernambuco mais do que os 8 anos do mandato anterior. A gente conseguiu fazer a concessão da Compesa e conseguimos colocar 6 bilhões de reais do governo do estado, trazendo dinheiro do governo federal, de operação de crédito, dinheiro privado, para a gente garantir água na torneira da Casa do Povo de Pernambuco. A gente estava em Isacolândia na semana passada, inaugurando lá uma estação de ultrafiltração de água, garantindo que a população de Isacolândia pudesse ter acesso à água dia sim, dia não. E acabamos com o racionamento de água na cidade de Lagoa Grande. A gente está chegando com água em Toritama agora. Jataúba passou 3 anos sem água, agora tem. Santa Cruz de Capibaribe tinha um rodízio severo de água que a gente não sabia quando chegava. Em Caruaru também não. Gravatá, Bezerros. Levar água precisa de obstinação. Por que não foi feito antes? Por que não foi colocado como prioridade? Porque acabaram com a Secretaria de Recursos Hídricos, que não tinha dinheiro para investimento nisso. Por que o governo do estado, no governo anterior, brigou com 3 presidentes da República? Com Dilma, com Temer e com Bolsonaro. Realinhar esses passos, garantir e mostrar para o presidente Lula, a quem ele me disse que não faltaria a Pernambuco, mas não adianta ter o apoio do governo sem ter gente para trabalhar, sem ter projeto, sem saber o que apresentar de prioridade. A retomada da 104, a garantia da toda do Agreste, o olhar para o metrô do Recife, obras como Residencial Jurema, em Bezerros, como Residencial Mulheres de Tejucupapo, como Residencial Vanete Almeida, lá em Serra Talhada. O que é que faltava? Faltava a obra da Compesa, a obra da estrada que dava acesso, faltava a conexão com a Neoenergia. Aqui é o Encanta Moça, no Recife, também não tinha a obra da Compesa sendo feita. O que é que faltava para poder acabar com o racionamento d'água aqui em Brasília Teimosa, no Recife? O que faltava 3 milhões de reais ou era decisão política? Para Carnaúbeira da Penha foi 30 mil reais de investimento, a gente botou água tratada numa cidade que nunca teve. Em Jaqueira, foram 12
12 milhões de reais. Em Brejão, são 10 milhões de reais que está garantido água tratada. O que faltava? Foi o Estado que não teve dinheiro para fazer, não teve competência, faltou prioridade. Eu não quero saber dos que não fizeram, mas quero dizer que o que a gente tem agora é um governo que tem prioridades eleitas, e essa prioridade é cuidar do povo onde ele vive. Seja onde ele estiver, na Zona da Mata, no Agreste, na região metropolitana ou nos sertões de Pernambuco, nós temos ações firmes do governo do Estado, tendo a clareza de que um governo só não faz tudo, que a gente precisa de parcerias. Aí é curioso, aí muitas vezes eu sou curiosa de redes sociais e sempre recebo as informações, eu mesma vejo no Instagram os comentários e tal. Tá dizendo que é o presidente Lula que ajudou na 104, não tenha dúvida nenhuma, foi o presidente Lula sim que me ajudou, porque sem o aval dele eu não teria conseguido completar a obra, porque bastava travar o convênio, mas eu tive que devolver para lá 150 milhões de reais para a obra sair. E como foi que eu devolvi esse dinheiro? Eu peguei empréstimo, porque eu não tinha dinheiro, o Estado não tinha dinheiro. O Estado descuidou de cuidar das contas públicas. Eu fui pegar a primeira operação de crédito em 24. Eu precisei aprovar nos bancos, aprovar na Assembleia, reorganizar as contas do Estado e brigar no Ministério da Fazenda, na Secretaria do Tesouro Nacional, e quem ia era eu. Eu encontro vocês nos aviões de Brasília, andando de madrugada. Aliás, vocês nem andam tanto de madrugada quanto eu. Você chega lá no dia claro e tal, ainda tem direito de jantar, brincadeiras à parte. Vocês que estão sempre por lá, vocês me acompanham. Não é terceirizado essa responsabilidade. Eu tenho uma equipe top, mas para resgatar a credibilidade fui eu. Porque diziam que a gente não conseguiria, não faria parceria. E a gente foi lá e contou com essas parcerias de todos os ministros do presidente também. Eu disse que o presidente da República precisava ser um parceiro de Pernambuco. E ele sabe da importância, além de ter nascido aqui, de a gente garantir que um estado pobre como o nosso pudesse contar com a ajuda do governo federal. Ajuda na aprovação dos empréstimos, precisava dele também. Ajuda do Senado, agradecer ao senador Dueire, que liderou e relatou todas as operações de crédito que a gente mandou para o Senado Federal. Então, a arte da democracia, a arte de governar, carece de diálogo. E alguns tentam taxar isso como não fazer política. Eu faço política, sendo que eu faço política de acordo com os valores que eu defendo. E com os quais o povo me elegeu para estar aqui. Tem coisa da qual eu não abro mão. Né? Não vou abrir mão daquilo que eu acredito em troca de voto. Isso é fazer política? Né? Para mim nunca foi sobre as próximas eleições. E olha que disputarei as eleições como pré-candidata que sou hoje, mas se eu fosse olhar só para a eleição, eu tinha investido mais em propaganda na televisão do que em obras no chão, na realidade da vida do povo. Eu podia estar investindo em propaganda desde sempre, como criaram também mais dificuldades para mim do que para qualquer outro governador na história de Pernambuco. Uma governadora que veio do interior, a primeira mulher governadora, tem vários elementos que contribuem para isso. Quem entende que deveria estar como estava antes, que não queria ver o estado das coisas mudar. E eu não vim aqui para fazer mais do mesmo, eu vim para fazer mudança e transformação. Se fosse para fazer mais do mesmo, eu tinha ficado na prefeitura de Caruaru e não tinha colocado meu nome para poder disputar o governo de Pernambuco. E o povo me elegeu para chegar com o governo onde a gente está chegando hoje. Eu não consegui chegar a todos os lugares que eu quis, mas nada do que fizemos, tudo o que fizemos tem a ver com o que a gente escutou do povo, que era importante fazer. Então, é tão difícil ganhar a eleição quanto governar. É tão difícil cuidar da política quanto cuidar do governo. É tão difícil quanto eleger prioridades. Sobre dentro da escassez de dinheiro que a gente tem e temos, a gente poder escolher qual é a estrada que a gente faz primeiro, onde é que a gente coloca primeiro água, como é que a gente não abandona, como abandonaram as zonas rurais, o povo que vivia no interior, na zona da mata, e a gente faz o governo estar presente, cuidando do todo e do detalhe, não deixando ninguém para trás, sabendo que a gente precisa de obras e investimentos estruturadores para estar no jogo. Porque os estados vizinhos da gente ficaram no jogo, cresceram, se desenvolveram e a gente foi ficando para trás. Então, a economia voltou a crescer, voltamos a gerar emprego de carteira assinada, obras de infraestrutura importantes, obras rodando na construção civil, entrega de casa, como nunca se viu em Pernambuco. Entregamos ontem 140, hoje vamos entregar de novo em Caruaru, já passamos de 22 mil casas entregues. Então, é o maior programa de habitação da história. E é o programa que mais gera emprego e renda. Pernambuco foi o estado do Brasil que no primeiro trimestre mais movimentou a economia e o comércio. No Brasil, não se dá por acaso, né? Nem é com o estalar de dedos. É porque a gente está tendo aqui união da iniciativa privada, da sociedade civil organizada, da classe política e do povo.
Cumprimentar aqui o nosso querido André, tá na Rádio Space FM da cidade de Catende. Semana passada a governadora esteve lá. O vereador Saulo também está lá na cidade de Vertente do Lério, acompanhando aí o nosso programa. Doutor Estênio, o vice-prefeito Dão da Lavanderia, e os vereadores também estão agradecendo à governadora por tudo que ela fez e faz também pelo município da cidade de Vertente do Lério. Governadora, vou adentrar num tema que até está em discussão no Congresso Nacional, que é no tocante à misoginia. Misoginia, para quem não entende, né, são violências contra a mulher, ainda que não seja necessariamente a violência física, mas outro tipo de violência. E aí eu entro nesses 3 anos e 4 meses de governo de Raquel, um governo que, como a gente falou ao longo da entrevista, de muitas entregas, muitas ações. A senhora não é uma pessoa que caiu de paraquedas no governo de Pernambuco. A senhora é procuradora do Estado, delegada da Polícia Federal, foi deputado estadual, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, prefeita de Caruaru, e nada caiu do céu para a senhora. Isso é muito claro, né? A senhora construiu com a sua trajetória pessoal e política, né? Naturalmente. Mas por que com a mulher é tão diferente do que se fosse um homem governando? Será que se a gente tivesse um governador com os resultados que a senhora tem, com as entregas que a senhora fez ao longo desse período, fosse um homem, vamos dizer que fosse, em vez de Raquel Lira, fosse João Lira Bisneto aqui sentado na cadeira, a senhora acha que seria diferente a percepção da classe política? Isso tem violência de gênero nas críticas que a senhora recebe como governadora, e aí eu queria saber como é receber isso e saber, caso a senhora entenda dessa forma, pelo fato de ser mulher, sofrer tanta perseguição e tanto questionamento de seus adversários. A gente vive num país machista e num estado machista, numa região machista. O lugar que eu tô aqui hoje, eu tô sentado aqui numa cadeira que é bem simbólica aqui no gabinete. As pessoas estão vendo pela internet. A cadeira do governador, da governadora, né? A gente fica mais tempo sentado aqui ou sentado ali na reunião do que aquela mesa que ocupa muito pouco, se não for para tirar foto, né? Onde a gente está despachando sozinha. Sempre foram homens que estiveram aqui durante toda a nossa história. Somos só 2 mulheres governadoras no Brasil. Por ironia do destino, 2 do Nordeste brasileiro. O mesmo lugar que tem uma cultura muito machista também forja mulheres muito fortes, né? E todo lugar que eu vou e que eu escuto história de mulheres, você tem uma história para contar de uma mulher forte da sua vida, né? Edmar aqui falando, Alberes, né? Jairo, quem é a mulher forte da sua vida? Quantos desafios ela enfrentou para permitir que vocês pudessem estar aqui exercitando da maneira que vocês estão, o jornalismo, a livre imprensa, né? É claro que ser a primeira mulher sempre é muito difícil. Eu fui a primeira mulher prefeita de Caruaru, eu fui a primeira mulher presidente da Comissão de Justiça na Assembleia Legislativa. Diziam que uma mulher, quando eu fui para lá, acho que tem que comer muito feijão com arroz para poder comer, tem que... será que vestida de saias poderia ter a flexibilidade, a altivez para poder liderar ali a principal comissão da Assembleia, né? Como governadora do estado, é uma mulher, ela ainda é do interior, embora eu tenha vindo para cá, para a capital, com 15 anos de idade, hoje eu estou com 47, né? Não deixei minhas raízes do interior, porque quem é de lá não deixa. Minhas raízes, minha identidade, eu me forjei lá como gente, mas eu conheço o mundo, né? Eu me formei aqui na Faculdade de Direito do Recife, tive a oportunidade de morar fora, de fazer cursos fora, fui delegada, você sabe da trajetória. Mas é claro que se fosse um homem sentado aqui era diferente. A forma das pessoas falarem, de agir, o tipo de cobrança, de violência, né? Existe sim misoginia e violência política de gênero, todos os dias, de maneira consciente e inconsciente. Existe uma desconfiança maior no senso comum sobre uma mulher governando. Como é que a gente vence isso? Com trabalho, se apresentando, não fugindo de problema. Eu nunca fugi deles. Você pode falar o que for, você pode não gostar de mim, pode ter alguém que obviamente, há crítica, que é natural da democracia, mas quem faz oposição, mas não pode dizer que eu não sou uma mulher séria, trabalhadora, que tem uma trajetória de retidão, de entrega, né? Eu escolhi ser servidora pública. Estar aqui
Primeiro, causa de confiança. Vocês acompanharam a campanha de governadora. Diziam muitas vezes para mim, você não chega, porque você não tem estrutura, diga-se também dinheiro, para disputar a eleição da forma que homens têm. Você não tem estrutura partidária da forma que homens têm. Quando ele coloca a ANSA para um lado, percebe o que está acontecendo, ele vai de acordo com o seu coração. Ele olha para a mente e olha para o coração. Então, sempre a diversidade, você coloca aqui sobre minha trajetória, eu nunca tive nada de mão beijada, né? Nunca tive, eu sempre conquistei os espaços. É claro que eu tive oportunidades na vida, eu sou grata, porque eu tive um pai e uma mãe que tiveram a condição de me dar tudo, e sobretudo a educação, de maneira muito firme. Me deram liberdade, como sendo filha de uma mulher forte, num lar de mulheres fortes, de escolher meu caminho. Porque poderiam ter dito, não é esse, não vai, não pode, não vai. Mas eles abriram o mundo para mim. E eu aproveitei as oportunidades que tive. Violência de gênero, eu digo assim, eu não sofri violência física, mas todo tipo de violência, vocês viram. Eu não preciso falar sobre, mas eu nunca me vitimizei. Mas falar sobre isso é importante, porque isso impede que muitas outras mulheres tenham a coragem de entrar na vida política. Ela até tem coragem de ir para a associação, ela tem coragem de disputar espaços na sua comunidade, de liderar esses espaços, mas entrar no jogo da política, muitas delas dizem que eu não aguento, né? E quantas eu já recebi que choram junto de mim. E eu digo para elas, chore, junto de mim você pode. Chore trancada muitas vezes num banheiro com o chuveiro ligado, mas se fortaleça com quem pode lhe fortalecer e não mostre fragilidade. A gente tem que ser 10 vezes mais dura e tem que entregar 10 vezes mais do que um homem. Estamos testados muito, muito, não é? Em Caruaru foi assim. Diziam, olha, não vai ter jeito o governo, né? Mas a gente tem que arrumar a casa, tem que definir prioridade, tem que escutar o povo, tem que fazer entrega. Eu posso até demorar mais para tomar decisão, mas a minha decisão, ela sai mais firme. Eu ouço mais pessoas para tomar decisão, né? Mas quando eu tomo decisão, não é que eu tenho a palavra de rainha, mas é mais difícil eu voltar atrás, né? E com isso, as pessoas passam a me conhecer. E Pernambuco hoje me conhece. Sabe quem eu sou, sabe quais são os meus propósitos, que eu não abro mão daquilo que eu me comprometi com o povo. Eu posso até não conseguir fazer a entrega, mas eu tenho uma justificativa pela qual eu ainda não fiz, né? E eu busco abrir portas para outras mulheres, para que eu não seja a única. Para que eu permita que muitas outras mulheres possam ser empoderadas a partir do meu trabalho, da oportunidade que eu entrego para elas para poder mostrar o seu trabalho, para abrir portas dentro do partido que eu presido hoje em Pernambuco, para não ser somente cota, para poder disputar a eleição de verdade e saber que não vai fazer apenas cauda para um homem se eleger. Agora, para isso eu também conto com homens que acreditam que é importante você ter visão de homem e de mulher fazendo política, entregando gestão. Nós precisamos de vocês, homens, que acreditem no trabalho e o sonho com um dia, eu digo sempre, que eu não seja julgada pelo meu gênero. Que não diga assim, essa mulher. Que digam assim, o governo, Raquel. Que não seja pela minha condição. Nós estamos vivendo hoje o melhor momento de segurança pública da nossa história. Isso tem a ver com o fato de eu estar liderando a segurança. Não é pelo fato de eu ter sido delegada de polícia. Mas isso forjou quem eu sou também. Eu entendo de segurança, mas eu fui estudar segurança, eu aprendi como segurança como prefeita também, como deputada, como secretária de juventude que fui do governo do estado. Eu fui estudar fora daqui para entender como fazer, para poder trazer experiências e adaptá-las para cá. Assim eu fiz em Caruaru, assim eu estou fazendo em Pernambuco, mas eu juntei muita gente boa para fazer comigo. Os policiais são os mesmos. Muitas vezes eles não tinham condições de trabalho, nenhuma governadora para respaldar o seu trabalho. Porque eles enfrentam adversidades, questionamentos, mas sabem que não estão sozinhos. Estamos trazendo gente nova, na maior contratação da história, no maior investimento da história em segurança. Nada se dá por acaso de retorno. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que se fosse um homem aqui, teria um caminho mais fácil do que o que eu tenho. Governadora, muito obrigado aqui pela a gentileza de nos receber no seu gabinete. Eu queria mais tempo da senhora para a gente falar agora da política. Eu vi que Miguel com o Fernandinho está aqui numa sala.
o Túlio Gadelha está aqui com os progressistas em outra sala, a gente tinha muito assunto para tratar da política, mas o tempo não vai dar, que a sua agenda está aí, o programa já está acabando, né, Dani? Agradecer a Dani aqui a gentileza, ao Aurélio também, ao Rodolfo, ao nosso querido Fúvio, toda a sua equipe e a sua gentileza muito atenciosa com a gente, de estar aqui. O segundo programa que eu faço com a senhora como governadora aqui no Palácio. Eu agradeço essa gentileza e espero tê-la mais vezes aqui. Me chame, abra um espaçozinho aí pra gente dando esse recado ao povo de Pernambuco. É muito bom e a gente aprende muito aqui lhe ouvindo. Muito obrigado, viu? E parabéns aí pelo seu trabalho. Eu tenho aprendido muito com vocês também. Vocês andam muito. Vocês andam o Pernambuco inteiro. Vocês ouvem as pessoas, permitem elas ter voz e vez. E quando vocês falam por elas também. E vocês, aqui a imprensa de maneira geral, tem ajudado o nosso governo. Eu sou a favor da imprensa livre, que tem a oportunidade de poder colocar no seu trabalho o seu ponto de vista e nos ajudar como governantes a poder fazer mais e melhor, e também como pessoa a poder fazer mais e melhor, a construir caminhos de solução que não estavam postos antes. Eu quero agradecer a população de Pernambuco, porque se eu cheguei até aqui é pela confiança que vocês têm depositado em mim todos os dias. E como a gente está falando muito fortemente aqui para o interior também, para o nosso agreste, para o sertão pernambucano, agradecer a confiança de vocês. Eu sou filha do interior e eu busco honrar todos os dias o legado que muitos daqueles que vieram antes de mim permitiram abrir caminhos para que eu pudesse estar aqui. Essa força que vem desse interior, né, ela tem encontrado respaldo no nosso governo, a gente devolvendo em ação, em trabalho, em fortalecimento, retribuindo para os municípios pernambucanos tudo aquilo que a gente tem recebido de confiança. Para aqueles que moram na região metropolitana, um desafio extraordinário. Avançamos na saúde, estamos avançando todo dia, estamos avançando na segurança pública, mas a gente sabe que tem um grande caminho a percorrer, mas temos uma estratégia muito clara, definida, que está dando certo. E que esse ano é um ano de eleição, sim, mas a gente tem dito sempre o nosso time, para as pessoas de Pernambuco, que é ano de continuar com o pé no acelerador. Não vamos nos distrair um minuto sequer. Porque se a gente se distrai, a gente deixa de entregar a obra, deixa de entregar a água, deixa de entregar a escola, deixa de entregar a educação e, mais do que tudo, deixa de entregar a esperança para o povo da gente. Não vamos nos meter em discussão pequena, em política miúda, daqueles que só querem tratar das próximas eleições. O que eu tenho mesmo de compromisso é de seguir trabalhando, que foi para isso que o povo me elegeu.